Progressão geométrica é toda sequência de números em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto de seu termo anterior por uma constante denominada razão. Bom, para nós termos uma noção melhor do que é uma progressão geométrica, nós temos que lembrar um pouquinho de progressão aritmética. Lá em progressão aritmética, quando a gente tinha o primeiro termo, a gente queria descobrir o segundo, a gente somava o primeiro termo à razão. Para descobrir o terceiro, nós somávamos a razão ao segundo, e assim por diante. Na progressão geométrica, a gente não vai somar a razão, nós vamos multiplicar. Então, nós vamos pegar o primeiro termo, por exemplo, aqui, ó, exemplo A. O primeiro termo é 2. E a razão, aqui, representada pela letra Q, é igual a 2. Então, se a razão é 2 e o primeiro termo é 2, 2 vezes 2, 4. O segundo termo, então, é 4. Se eu multiplicar o segundo termo pela razão, eu vou descobrir o terceiro termo, que é 4 vezes 2, 8. Observe que essa nossa PG, progressão geométrica, ela acaba, né? Não tem reticências aqui, então ela é conhecida como PG finita. O próximo exemplo, nós temos aqui 5, 15 e 45, e temos reticências. Isso significa que a nossa PG ela é infinita, e que a razão dela Q é igual a 3. Observe, o primeiro termo é 5, se a razão é 3, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 15, 45. Então, aí nós temos uma PG infinita com razão Q igual a 3. O próximo exemplo C, nós temos uma PG infinita novamente, onde a razão Q é igual a 4. Observe que ela começa com menos 1. Quando eu multiplico a razão 4 vezes menos 1, menos 4. 4 vezes menos 4, menos 16. E assim por diante. O exemplo D, nós temos uma PG infinita, onde a razão Q é uma fração e os termos também são frações. Depois, nos exercícios no quadro, eu vou explicar melhor alguns exemplos que envolvam frações para a gente relembrar multiplicação de frações e divisão de frações. O exemplo E, nós temos aqui uma PG finita também, que acaba, onde a razão Q é igual a menos 2. Observem que essa nossa PG, ela alterna o sinal. Uma hora é negativo, uma hora é positivo. Isso acontece porque a nossa razão é negativa. E esse menos 2, ao multiplicar com o menos 7, fica 14 positivo, devido à regra de sinal menos com menos ser mais. Depois do 14 multiplicando com a razão menos 2, o sinal volta a ser negativo. Pelo 14 ser positivo e a razão ser negativa, mais com menos, menos, e 14 vezes 2, 28. E assim por diante. Para achar a razão de uma PG, basta dividir qualquer termo a partir do segundo por seu antecessor. Ou seja, você pega o termo da frente e divide pelo termo que está atrás dele. Aqui nós temos A4, por exemplo, dividido por A3, ou A3 dividido por A2, ou A2 dividido por A1. Qualquer um desses, a resposta vai dar Q, que é a nossa razão. Observe o exemplo. Se eu pegar 21 e dividir por 7, dá 3. Se eu pegar 63 e dividir por 21, também dá 3. Se eu pegar 189 e dividir por 63, também dá 3. Aqui tem alguns exercícios para praticar com essa regra da razão, de sempre pegar o termo da frente e dividir pelo termo de trás. No termo geral de uma PG, nós temos a seguinte fórmula. AN é igual a 1 vezes Q elevado na n menos 1. O AN já conhecemos, é o termo geral, o A1, primeiro termo, o Q é a razão e o N, número de termos. Agora vamos resolver alguns exemplos no quadro. Bom, a primeira questão que nós vamos resolver é a seguinte. Determine o 10º termo da PG. Aí nós temos uma PG ali que começa com 1, depois 2, depois 4. Primeiro vamos tirar alguns dados que temos aqui. O A1, nós sabemos que é 1. A razão, basta que a gente pegue o termo da frente e divide pelo termo de trás, né? Então, 2 dividido para 1, 2. E o N, como ele quer saber o 10º termo, é igual a 10. Vamos usar a fórmula do termo geral para resolver essa questão. AN igual a A1 vezes a razão elevado na n menos 1. Esta é a fórmula do termo geral. AN vamos descobrir. O A1 já sabemos que é 1. A razão é 2. E o N é 10. Então fica 10 menos 1. Subtraindo o expoente primeiro, ficaremos com 2 na nona. Se resolvermos 2 na nona,
vai dar 512. Então fica 1 vezes 512. Se multiplicarmos 1 vezes 512, não vai mudar. Então a gente descobre o nosso 10º termo, que é 512. A próxima questão é o seguinte: determinar o primeiro termo de uma PG em que A6 é igual a 96 e razão igual a 2. Vamos anotar esses dados então. A gente sabe que o nosso A6 vai ser igual a 96 e a razão igual a 2. E ele quer saber o nosso A1. Trocando esses valores na nossa fórmula do termo geral, que é esta fórmula aqui, vamos ter o seguinte: AN é o último termo que a gente conhece. No caso aqui, 96. A1 é o primeiro termo, ele quer descobrir, não temos. A razão é 2, ele já deu no problema. Como o último termo que a gente conhece, 96, é o 6º termo, então quer dizer que o nosso N é 6. 6 tira 1. Primeiro vamos resolver o expoente, tá? Vai ficar A1 vezes 2. 6 tira 1, fica 2 elevado na quinta. Né? Agora nós vamos primeiro resolver o expoente. O expoente 2 elevado na quinta vai dar 32. Então, vamos copiar essa parte. Aqui vai ficar 32. Esse 32, ele está multiplicando e vai passar dividindo. Então, vai ficar 96 dividido por 32 igual a 1. 96 dividido para 32 dá 3. Então, o nosso A1 é igual a 3. A próxima questão fala o seguinte: qual é a razão de uma PG em que A1 é igual a 5 e A4 é igual a 135? Então, anotamos os dados aqui que nós temos, tá? E anotamos aqui a fórmula do termo geral. Vamos substituir os valores lá. Sabemos que o último termo que a gente conhece é o A4, que é o 135. O A1 é o primeiro termo, 5 nós já conhecemos. A razão é o que ele quer descobrir, o nosso Q, não temos o valor ainda. O N é o último termo que a gente conhece, no caso é 4, porque o último termo que a gente conhece é o A4. Então aqui vai ficar 4 tirando 1. Resolvendo primeiro o expoente, vamos ficar com 135 igual a 5 vezes Q elevado na 4 tira 1 é 3. Esse 5 que está multiplicando, vamos passar dividindo. Vai ficar 135 dividido para 5 igual a Q elevado na 3. Se nós dividir 135 por 5, vai dar 27. Então, 27 igual a Q elevado na 3, ou elevado ao cubo, né? Para tirar esse cubo, a gente passa para o outro lado como raiz cúbica. Raiz cúbica de 27 igual a Q. Finalizando aqui, se nós tirar a raiz cúbica de 27, vai dar 3, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, a nossa razão aqui, no caso, é 3. Agora, vamos ver a seguinte questão. Determine o número de termos da PG. Menos 1, menos 2, menos 4 e o último termo, menos 512. Agora, ele quer saber o N, gente. Não temos o valor N, o número de termos. Mas sabemos quem é o primeiro termo, A1 é menos 1. Sabemos quem é o último termo, o AN, menos 512. E para achar a razão, basta que nós pegamos o termo da frente e dividimos por um termo de trás, né? Menos 2 dividido por menos 1, menos com menos é mais, 2 dividido para 1, 2. Essa é a razão. Pegando a fórmula do AN, igual a A1 vezes Q elevado na N menos 1, a fórmula do termo geral, né? Vamos substituir os valores então. Sabemos que aqui o AN é 512 negativo. O A1 é menos 1.
A razão é 2. E o n não sabemos, vamos descobrir o expoente. Primeiro passo, como não dá para mexer nos expoentes aqui, vamos mexer nesse menos 1 que está multiplicando, vamos passar ele dividindo com 512. Ó. Vai ficar assim. Dividindo aqui, ó, 512 por 1 não muda, mas menos com menos é mais. Então, o 512 passa agora a ser positivo. Ó. 2 na n menos 1. Gente, agora para continuar, nós temos que lembrar de uma propriedade, tá? Para fazer esse 512 virar um 2 elevado a algum expoente. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos ter que pegar esse 512 e fatorar ele. Como é que se fatora? Temos que lembrar dos números primos. Números primos é o 2, né, o número primo que a gente vai começar a dividir ali, o 3, o 5. São números que só são divisíveis por ele mesmo ou por 1. Nesse caso aqui, nós vamos começar dividindo por 2. Sempre se começa pelo 2. Aí você vai começar. 512 dividido para 2. 256. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. 256 dividido para 2. 128. Dá para dividir por 2 novamente? Vamos lá. Dividido para 2 vai dar 64. Dividido para 2 de novo, 32. Por 2 de novo, 16. Por 2 de novo, 8. Por 2 de novo, 4. De novo dá 2. 2 por 2, 1. Quando a gente chega em 1, a gente para, né? Agora a gente vai contar quantos 2 tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado na 9. Então 512 pode ser trocado por 2 elevado na 9. E aí a equação fica dessa maneira aqui. Ó, observe. Agora, tá? Quando a gente tem duas bases iguais nos dois lados da igualdade, a gente pode cortar elas. Ó, esse 2 pode cortar com esse 2. O que sobrou? Só os expoentes. Aí que tá. Quando sobra só os expoentes, a conta vai ficar assim, ó. 9 igual a n menos 1. Então a gente pegou o expoente que sobrou aqui desse lado, botou igual ao que estava no expoente do outro lado. Para resolver essa continha agora ficou fácil, né? Uma continha do primeiro grau, é só passar número para um lado e letra para o outro. Vou deixar o 9 aqui, vou passar esse menos 1 para cá, vai ficar mais 1 e aqui vai ficar n. 9 mais 1, 10. 10 igual a n. Esse aqui, então, 512, que é o último termo, é o 10º termo. Essa PG tem 10 termos. A próxima questão falava assim, determine o nono termo da PG. Aí nós temos essa PG aqui em forma de fração. Tá? Agora nós vamos aprender algumas propriedades de frações com essa questão. Observe. O primeiro termo é 1 sobre 16. Já está marcado aqui. Ele quer saber o nono termo, então o n é 9. Agora, qual é a razão? Bom, a razão a gente sempre pega o termo da frente e divide pelo termo de trás. Nesse caso, eu vou pegar A2 e dividir pelo A1. Observe como é que nós vamos ficar com a razão. O A2 é 1 sobre 8. E o nosso A1 é 1 sobre 16. Divisão de frações. Relembrando divisões de frações, é o seguinte. Você pega o primeiro termo, no caso 1 sobre 8, e multiplica pelo inverso do segundo. 1 sobre 16 vai ficar 16 sobre 1. A gente inverteu ele. Agora que nós já lembramos como é que se divide frações, como é que se multiplica frações? O de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Aí aqui fica 1 sobre 1 vezes 16, né? E aqui 8 vezes 1, 8. 16 dividido para 8 é igual a 2. Essa aqui é a nossa razão. Razão igual a 2. Bom, mas o que ele pediu, na verdade, foi o nosso nono termo. Então vamos pegar a fórmula do termo geral, a n igual a A1 vezes Q elevado na n menos 1. E vamos substituir os valores aqui. O AN não temos, vamos descobrir. O A1 é 1 sobre 16. A razão acabamos de achar, né? Deu 2. 2 elevado na n menos 1. O n é 9.
Então fica 9 tirando 1. Resolvendo o expoente primeiro, vamos ficar assim, ó. 1 sobre 16 vezes 2. 9 tira 1, 8. Vamos resolver aquele expoente primeiro, tá? Aí vai ficar AN igual a 1 sobre 16 vezes 2 elevado na oitava dá 256. Agora a gente vai pegar o seguinte, multiplicação de frações. Quando não tem nada embaixo, é a mesma coisa que 1. Multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Vai ficar AN igual 256 em cima, 16 embaixo. Se nós dividir isso aqui, vai dar o próprio 16, o AN. Então a resposta final é 16. Bom, a próxima questão ela fala o seguinte. Para que valor de x a sequência 4x, 2x mais 3, x mais 5 é uma PG? Então, observe. Se é uma sequência, nós vamos dizer o seguinte, que 4x é A1, 2x mais 3 é A2 e x mais 5 é A3. Sabendo isso, vamos lembrar daquela relação para achar a razão. Sempre que eu pego o segundo termo e divido pelo primeiro, dá razão. Então quer dizer que se eu pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo, também dá razão. É sempre da frente dividido pelo de trás. Usando essa relação, tá, eu posso calcular o valor do x que ele pediu. Observe. Quem é o nosso A2 aqui? 2x mais 3, dividido pelo primeiro termo, que é 4x. O nosso A3 é x mais 5, dividido por A2, que é 2x mais 3. Observe que aqui nós podemos multiplicar cruzado, certo? Para achar o valor. Vai dar um chuveirinho isso. Vai ficar 2x mais 3 vezes 2x mais 3 igual a 4x vezes x mais 5, que é o outro lado. Fazendo o nosso chuveirinho aqui, ó, sabemos que 2x tem que multiplicar pelos dois valores que estão lá. Ficando 4x ao quadrado, né? 2x vezes 2x. E 2x vezes 3 vai dar 6x. Depois a gente multiplica o 3 pelos dois termos que estão ali. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 3, 9. Do outro lado, nós temos também que fazer o chuveirinho, só que dessa vez é só o valor do 4x que vai multiplicar, né? 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes 5, mais 20x. Esse é o valor que vai dar, ok? Agora, se nós observarmos aqui, nós temos 4x deste lado e 4x daquele lado. Quando nós temos valores iguais nos dois lados da igualdade, nós podemos cortar eles, tá? Porque vai zerar. Se você tentar passar ele para o outro lado, ele está mais, vai passar para lá menos, vai diminuir com aquele ali, vai dar zero. O que sobrou? 6x mais 6x, que vai dar 12x, aqui mais 9. E lá vai sobrar 20x. Agora, nós vamos passar a letra para um lado e o número para o outro. Como o 20x é maior e ele é positivo, eu já vou deixar tudo que tiver x do lado de lá. Então eu pego esse 12x, passo para o outro lado. Vai ficar então o 9 só desse lado. Lá fica 20x menos 12x. Subtraindo, vai ficar 8x. Para finalizar, esse 8 está multiplicando com o x, ele passa dividindo, ficando 9 sobre 8 é igual a x.